E o tema de hoje, amigos queridos, é o poder da fé. E aqui nós trouxemos alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo que vai nortear esse trabalho para nós. É interessante porque nesse momento que todos nós estamos vivendo, e a fé vem como uma alavanca, mais uma vez, a nos mover para o alvo, para o objetivo a qual se propõe. Allan Kardec, nas suas máximas, que nos traz o conceito fora da caridade não há salvação, podemos buscar nesse trabalho aonde a caridade, a fé e a esperança tem sido um ponto para nós estudarmos e ali colocarmos em prática esses ensinos. Como podemos reavivar a nossa fé? Quais serão esses objetivos que nós queremos conseguir através da fé? A fé tudo pode? Como ela se processa? Tantos esses e outros questionamentos nós iremos tentar responder na noite de hoje. E trouxemos aqui para poder... Cadê Walter? Cadê os nossos slides, Walter? Enquanto o Walter coloca os nossos slides, né, do poder da fé. O Walter está tentando colocar. Já a gente... Ah, tá. Então, trouxemos como ponto de reflexões o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o Consolador, Emmanuel, através do Chico Xavier, Vinha de Luz, Fonte Viva, Emmanuel também, mais uma vez nos trazendo seus conceitos, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângela, através da psicografia de Divaldo. São esses os pontos de alguns itens que nós iremos trabalhar. Mas, sem dúvida nenhuma, o capítulo 19, que traz todo um enfoque acerca da fé, vamos ver que como se processa a fé humana, a fé divina e quais são as suas bases para isso. E aqui, no primeiro slide, nós trouxemos uma máxima do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz... No capítulo 19, no item 2, e nada vos seria impossível, está colocado neste Evangelho de Mateus, a nos dizer que nada nos será impossível realizar. Então, nos dá como base que a fé, sim, pode, ela pode operar e fazer, entre aspas, esses milagres. Ela pode fazer o que para nós poderia ser impossível muitas vezes. Mas se acreditarmos, como está colocado neste capítulo também, quando Jesus se refere a, se tivéssemos a fé como um grão de mostarda, que poderíamos realizar tudo. Então não basta a fé ser uma fé grande, não basta ser uma fé, tem que ser enorme para se processar. Basta que ela seja pequena, mas nós vamos ver quais serão esses conceitos que nós iremos colocar como impulsão para que a fé se opere em nós. É interessante, eu trouxe aqui para lermos um trecho do primeiro item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 19, que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático. E sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentai-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, entre este saiu e curou o menino. Do mesmo instante, a criança ficou sã. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali,
e elas se transportaria e nada vos seria impossível. Como está no pedacinho desse capítulo. Então, a questão do ponto é a nossa incredulidade diante desses objetivos que nós queremos realizar. Se empenharmos todos os nossos esforços diante daquilo que nós queremos, e nós vamos ver que esse aspecto da fé é o aspecto moral que convida a criatura, dentro das suas atividades e atitudes diárias, a se melhorar para este ponto. E assim, ele nos diz, dentro desse conceito, o poder da fé recebe uma aplicação direta, especial, na ação magnética. Por ela, o homem age sobre os fluidos, agente universal que lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ao ponto dessa fé que é robusta, que toma forma, que toma corpo, que envolve, que abrange e nos convida aqui através dessa ação que é agir. Então somos movidos por forças e energias também invisíveis. Quando a ação desse fluido através da fé, e vamos ver que Kardec fala dessa fé raciocinada, porque acredita, porque aplica-se diante daquilo que quer realizar, empreende a criatura que é um esforço moral e que traz do íntimo de cada um de nós o que há de melhor para oferecer, para que essa impulsão dessa energia possa sair o mais limpa possível para poder agir no nosso próximo, no nosso irmão ou ao nosso favor. E aí a gente vai ver que essa impulsão é uma energia que toma forma e é atraída também por outros espíritos bons que auxiliam nessa atividade. Mais adiante, no Consolador, Emmanuel traz uma significância dentro dessa resposta, porque precisamos ter exatamente uma resposta que o Evangelho todo traz em consonância. E Emmanuel também configura da mesma forma, dizendo o que é fé. Que se fôssemos perguntar para cada um dos nossos irmãos de diferentes religiões, por exemplo, de diferentes segmentos religiosos, talvez cada um teria ali uma forma de dizer, de atuar diferente das demais. Mas um ponto que nos liga, e é importante dentro de todos os conceitos religiosos, o ponto máximo para isso é Deus. É Ele que nos une. E aqui ele vai dizer, mas o que é a fé? Ter fé é aguardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar com convicção, eu sei, com todas as razões tocadas pela luz do sentimento. É interessante que falávamos há pouco, porque fazer o bem, ela não precisa necessariamente a criatura ter um slogan dessa ou daquela religião. O bem pode atuar e ser bem representada quando diante dessas questões de natureza do bem, fica evidente o interesse que está sendo empenhada nessas atividades. Então dispensa ali, porque o ponto que nos une para o bem é Deus. E Deus está em tudo e está em todos. E isso é uma certeza que nos dá uma constante tranquilidade para os nossos corações. Porque temos Deus nas nossas vidas. Ao fazermos algo com fé, pedir com fé pelo irmão nosso, pedir com fé por nós, é ter essa certeza de que Deus está atuando em mim. E é dessa força, dessa fonte inabalável, dessa fonte primeira que emana toda a energia propulsora para atingir o seu alvo no bem. Então a gente não parte do ponto demais, de saber que a fé existe, que temos que ter fé. Mas uma vez adquirida, alcançada todas essas possibilidades, nós já podemos afirmar, eu acredito, eu creio em Deus.
Eu creio no plano superior. Eu creio nos bons espíritos. Eu creio em mim. É ter certeza da capacidade de que nós temos. E para isso a gente vai ver que a fé divina, ela tem esse cunho, mas não dispensa a fé humana. Porque nós temos que acreditar nos nossos potenciais. Na nossa intuição, na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de inteligência. Se eu não acredito em mim, quem é que vai acreditar? Então, quando eu empenho nessas capacidades, desenvolvendo essa capacidade humana, não só das forças físicas, mas da força emocional, da força espiritual, tudo se reacende e toma uma impulsão de uma abrangência maior. E aí a criatura pensa assim, eu estou fazendo maravilhas. Aí entra o que Emmanuel vai nos convidar a refletir. O homem dentro da sua presunção, muitas vezes. E aí, quando as coisas não acontecem na medida que ele quer que aconteça, começa ali a desacreditar. E a colocar todos os empenhos dessa dificuldade em Deus. Porque Deus não quer, porque Deus é assim, porque Deus não me ama. Porque o outro poderia estar me ajudando, mas não me ajuda. Se eu tivesse uma ajuda do outro irmão, de alguém, do governo, minha vida seria melhor. Eu estou assim porque isso e aquilo. Atribuímos a terceiro algo que nos falta fazer e realizar, porque é particular e singular de cada um de nós. O nosso dever, porque Jesus colocou e é enfático isso. Tu podes fazer igual a mim ou mais do que eu. Nos dando assim essa credencial que se aplicarmos de forma coerente, certa, vamos atingir. Não como eu quero, mas como deve ser. E o como deve ser é conforme o Pai comanda e manda para que possamos ali agir em consonância com o Criador. Porque muitas vezes nós queremos ter a fé, mas a fé da conveniência. Se for bom para mim, ok, né? Mas se não for, não tá bom. A coisa... Então não é nesse âmbito do que eu quero, mas como deve. O dever é o senso moral regulador da criatura. É para dizer a nós que nós temos que trabalhar, em primeiro lugar, uma situação que é da dificuldade de muitos não alcançarem ainda essa fé da fortaleza. É aquela fé inabalável, que é a humildade. Em reconhecer que precisamos constantemente reavivar esses votos em nós. Que uma vez a fé adquirida através do primeiro ponto do conhecimento, tomar o conhecimento dessa ferramenta, dessa fé poderosa, reacender com os ensinos do Evangelho, é regar sua plantinha espiritual todos os dias. É colocar ali diante da oração, não aquela oração mecânica, dentro das emergências, vai chover, vai doer, Senhor, eu vou logo abrir o Evangelho aqui, vou me salvar, eu tenho fé e a coisa não acontece, a chuva cai literalmente, a dor cai, e a gente fica sem saber o que lidar. Na hora da aflição, como lidar, como buscar a fé, localizá-la para poder receber naquele instante aquele fluxo da inspiração. Vamos precisar, primeiramente, estar conectado com o Criador. Nas emergências, aonde eu vou me conectar? Qual seria esse canal, esse veículo que me conecta com Deus? Então, a gente precisa, dentro das nossas orações, manter essa certeza, né? Desse sentimento tocado pela luz do sentimento. Precisamos nos deixar tocar pela luz divina. E aí, Kardec traz essa lucidez. A fé raciocinada, lógico, usa a razão como base. Porque nós acreditamos não porque falaram, porque disseram. Está acontecendo lá no norte, a gente está fazendo aqui no sul, porque foi lá, disseram que foi lá. O cristão, dentro do seu aspecto, do conhecimento que vai ter do Evangelho, não vai aonde o galo cantou. Na Bahia diz assim, o galo cantou ali, a pessoa sai falando e repetindo. Não. Nós vamos verificar. Porque a fé raciocinada requer da criatura a ela o raciocínio dessa inteligência. É um ponto que ela vai buscar observar realmente se os fatos são verdadeiros ou não. Se tem a razão da natureza de existir e se processa como verdade.
Então, esse é o nosso dever como cristão, que estamos seguindo Jesus, estudando o seu evangelho. Não é porque disseram, porque essa certeza tem que já estar em mim. É o autoconhecimento através da intuição, conectada com o plano superior que estamos. Vamos perceber, quando estamos estudando, já estamos familiarizados com aqueles textos, com as situações que passam a fazer parte das nossas vidas no cotidiano e vamos sentindo na nossa alma a verdade dia a dia. Assim como perdoar sempre, a como ter um sentimento de caridade, de compaixão para com os nossos irmãos, que é sentido no coração. E aí Kardec fala que não basta, né, a gente só acreditar, temos que usar essa fé raciocinada. Eu acredito por causa disso, eu creio, porque assim o é. E assim ele vai dizendo, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Resume tudo e coloca, tá aqui, né? Então vão se passar anos, milênios, e a verdade, como fé verdadeira, vai ser sempre a mesma, ela não vai mudar. O que é verdade não irá mudar. Como o evangelho é imutável, como as leis de Deus são imutáveis. Então eu raciocínio, eu penso, eu acredito, mas sei por que eu estou acreditando, não porque me disseram, que me falaram, né? Passa a ser totalmente diferente a ação. E aí eu aplico-a para mim em conformidade às minhas necessidades. Eu passo a valorizar essa virtude tão importante que deve ser reacendida sempre nas nossas vidas. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por exemplo, e a qual pensamos, será que parece que o restinho de fé que tinha desapareceu, acabou tudo, estou lá com o tanque vazio. A gente passa a mão no evangelho, a gente faz oração, liga para o grupo de oração do KSSF, se une a esse grupo, coloca o nosso nome, preciso de apoio, preciso de ajuda, orem comigo, reacenda, reaviva o ânimo espiritual. Porque quem dá vida desse ânimo espiritual é manter a fé vigorante em todos os aspectos da vida. Tá chovendo, tá fazendo sol, tá doente ou tá são, não importa, a fé é uma só. E quando nós estamos passando por uma turbulência, como agora a humanidade está passando por uma turbulência, e aonde nós podemos nos unir em forças vivas, reacendendo esse feixe de varas ao qual fala Bezerra de Menezes, se unindo a esse feixe de varas, podemos nos dobrar, mas quebrar vai ser impossível, porque nós estamos juntos. E a fé, uma vez dentro desse aspecto, aonde eu coloco a razão a serviço da criatura, utilizando da forma coerente, sempre, obviamente, para o bem, para melhor. Então, Kardec disse que ela vai enfrentar a criatura face a face em todas as épocas da humanidade. E essa é a época aonde precisamos nos unir face a face, cristão a cristão, ser humano a ser humano, coração a coração, em todas as épocas. Se antes não foi diferente, e agora não será. E aí ele fala que a fé, no entanto, deve apoiar-se na razão, que perquire no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou ingenuidade do período infantil. É interessante quando a gente começa a se aprofundar nos estudos doutrinários da codificação espírita, vai alargando a nossa mente, vai abrindo os horizontes da compreensão, aonde a inteligência, que é um ponto importante a ser apreciada, quanto mais se debruçar em atividades nobres, mais iremos alargando essa consciência universal para atingir esse todo, no ponto de que essas diretrizes começam a nortear as nossas vidas, o nosso comportamento. E é interessante que a fé prossegue com a criatura nas nossas atitudes. A fé não é tão somente um objeto das emergências.
onde nós temos que demonstrar ao Criador que eu tenho fé, porque eu estou passando por uma situação muito grave, e a fé todo dia precisa, Senhor, estou aqui. Pelo contrário, nós precisamos criar uma base de uma fé robusta, e a base, nós sabemos que é a base do Evangelho do Cristo. Essa base, dentro da fé raciocinada, como Kardec coloca para nós, criando uma base da inteligência para o fortalecimento espiritual nosso, para podermos ser imbatíveis e não ser objeto somente de urgência. Devemos orar na urgência? Claro que sim, em todos os momentos. Mas será que eu vou esperar para orar, para poder me dedicar, aplicar minha fé no momento que a coisa está pegando, né? A gente já não tem para onde recurso nenhum mais, a gente apela, vou reacender. E quer que o fogo apenga e incendeie a alma de um dia para o outro. E às vezes está lá, lentamente, preparando a criatura para o alvorecer logo mais. E ela, pela intemperança, pela falta de paciência, muitas vezes nós colocamos tudo a perder, né? Então, pelo nosso comportamento, né? Pelas nossas atitudes. Então, Kardec fala que é a fim de que não se expresse de maneira cega, porque isso seria um prejuízo para a criatura. Então, o que o outro come pode ser muito bem servido para o outro, até pode, mas será que eu devo comer? Porque às vezes o que ele come tá bom para ele, mas às vezes para mim não cai muito bem. E por isso nós temos restrições a certas coisas. Por isso tem a bula que vem ali colocando toda a medicação, a forma correta de tomar. E tem algumas restrições, indicações que é bom para um, mas não pode não ser para o outro, né? Então nós não vamos na cega, na ingenuidade, porque o Evangelho, uma vez absorvido, já não podemos mais ser tão ingênuos de dizer, eu não sabia. Por isso ele convida aqui dizendo, para não chegarmos ao absurdo do delírio ou a ingenuidade, porque essa ingenuidade, falta do conhecimento, né? Podemos ali botar tudo a perder. Eu estou repetindo uma receita que o outro faz há anos e anos e está dando certo para ele. Mas chega um dia que faz um outro e ele não dá. Não é universal. Então precisamos ter aqui essa coerência. E aí, no Vinha de Luz, né? Emmanuel traz aí um arremate muito importante dentro dessa questão. Ele diz que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. É fantástico que a codificação, ela não floreia a situação. Embora explana a verdade com a doçura, mas o raciocínio da lucidez, da compreensão, precisa chegar como luz de fonte para a criatura, que é o primeiro lampejo que ela recebe, é a lucidez da consciência, para depois, absorvida pelo sentimento, ela possa poder se absorver daquele material de informação e as coisas começaram a acontecer. Qual seria o milagre? Não? Então ele coloca aqui, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo. Deus já nos deu tudo. Mas não prescinde de esforço da criatura. Exemplo, trabalho constante, vigilância e tudo mais. Embora ele já nos deu tudo, mas ele nos convida aqui que é imprescindível a criatura buscar por si só também fazer a sua parte. Foi isso que o Cristo disse: faça a tua parte e eu vos ajudarei. Ele não disse, fique em casa, não faça nada, não faça de forma alguma, descansa, meu filho. Para quê? Pressa. Fica aí. Ele não disse isso. Ele dividiu em parceria, nos convidando a realizar aquilo que nos compete. Ou seja, exercer a cidadania do dever comum em nós. Porque sem trabalho constante, e aqui não é o trabalho somente material, é o trabalho moral, que deve ser constante. A reforma íntima de que tanto falamos, né? A vigilância. Em nós, primeiramente. Observar o que está acontecendo em nós e como acontece. Por que as coisas não estão dando certo? Por que dessa ou daquela dificuldade? Ou por que eu estou passando isso agora? Buscar, indagar
dentro dessa ciência do questionamento humano, questionar a si mesmo e não questionar o outro. Por que eu estou passando por isso, fulano? Eu sei lá, não sei da sua vida. Né? Ah, mas você tinha que saber, se estuda o espiritismo. Não, o espiritismo diz isso, mas da sua vida íntima pouco a gente sabe. Então não podemos colocar para o outro, né? Porque ele coloca muito, particularmente aqui, que é a fé viva. Porque a gente vai ver a fé inoperante. A gente vai ver a fé resignada, a fé paralisada, a fé que já está estagnada, né? Não, ele fala a fé viva, né? Que vai crescer no nosso coração, que é isso que vai acontecer. Então, o Criador, Deus, já nos deu toda essa possibilidade de sermos sadios, de sermos felizes, de conquistarmos tudo e crescermos e sermos felizes. Todo o material e ferramentas o Pai já nos deu. Todas as virtudes em potencial, em germe, estão dentro de cada um de nós. Já existe em potencialidade em nós. O que falta agora é crescer, é movimentar esse potencial ao nosso favor, em favor dos outros. Então, nessa questão da fé, vamos pedir a fé do outro emprestado. Olha, hoje eu não tenho, me passa aí um pouco. Não podemos, né? Ficamos muitas vezes admirados com a fé daquela pessoa, né? Ficamos ali felizes, nossa, né? Invejamos muitas vezes a fé do outro e não precisamos, porque já foi dado tudo. O que nos falta é cair no campo do exercício, exercitar a fé, torná-la produtiva em nós. Isso que nos falta. Mas muitas vezes nós não queremos o trabalho de perceber, de cultivar. Esse é o que ele nos convida constantemente a realizar. Porque nada vai ser dado de graça, né? Perdemos essa inocência. O evangelho é claro. Não vai ser dado nada assim, no sentido de graça, entre aspas, que a criatura, ele já foi, já deu, já está explanado. A verdade já chegou. Quando nós tomamos do compromisso dessa verdade, já não dá mais para dizer que a gente não sabia. Aí vamos ficar mais vigilantes. Aí vamos trabalhar um pouco mais para podermos atingir, né, o nosso alvo, daquilo que nós queremos, da concretização dos nossos objetivos. E aí a fé, ela opera. E por que os discípulos não conseguiram curar? Naquela primeira questão que eu li há pouco sobre esse capítulo da cura, aonde os discípulos questionavam ao Cristo, por que eles não puderam curar, né? E Jesus foi bem enérgico naquele momento, que era a incredulidade humana diante dos fatos, que não requer uma crença material. Porque eu estou vendo, ó, está acontecendo, eu vi, está ali. Eu estou pegando, como Tomé, né? Para acreditar, ele queria pegar, ele queria ver. Ele queria materialização do processo para a comprovação da fé. Mas a fé que o Cristo traz, a fé que ele demonstra para todos nós, é que nós precisamos ter aquela fé, não da crença, porque todos estão acreditando e falando, mas daquilo que eu acredito, que eu creio, que é o meu sentimento, aquilo que eu experimento, que eu tenho a certeza, que me dá a certeza. Não precisa ver, não precisa mostrar. Eu sinto. Isso é fé. E aí ele fala, não se davam conta que para cada espírito em sofrimento a terapia é específica. Olha a particularidade, atendendo o evangelho nas suas particularidades. Então, quando ele fala que não se davam conta que para cada classe de espírito, naquela época o menino obsediado, né? Que estava ali, os discípulos não conseguiam curar. E aí a gente vai ver que é o fator moral. Dentro desses aspectos, ainda que temos as nossas limitações. Então, quando ele fala que o espírito em sofrimento, a terapia é específica, porque não são todos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo, necessitando de variada gama de recursos para chegar-se até cada qual. Fantástico, porque atende essa particularidade a cada um,
conforme a sua necessidade. Para aquela classe de espírito que obsediava aquele jovem, né, que se tinha como lunático, e foi o pai levando aos discípulos, e eles não puderam curar, mas aí vai ao mestre, e o mestre assim chama a criança, cura, e depois, Senhor, como? Por causa da vossa incredulidade. Até quando vamos estar, né, cegos, surdos para as coisas divinas? E aí vamos despertando. Aí foram que os discípulos começaram a despertar. Começaram a trabalhar com afinco. Que quando nós não sabemos, pelo fator da ignorância moral, né, intelectual, é uma coisa. Quando nós passamos a ter conhecimento, já passa e já muda de tom e de figuração. E aí o que nos cabe é cair em campo para consertar o que temos em nós, que trazemos as montanhas da ignorância, as montanhas, orgulho. Por isso que quando ele fala, se tiveres com a fé de um grão, não precisa ser grande como uma montanha, mas se tiver com um grãozinho, meu filho, você já consegue mover alguma coisa. E a gente acha que a gente tem que ter uma coisa enorme dentro de nós, chamado fé, para fazer algo. Ele disse que não, porque nós somos pequenos ainda, em toda a sua expressão de natureza, de essência, somos pequenos. Somos ignorantes ainda. Então, esse sentido de estar pequeno ainda e fazer avolumar essa fé é a força que o Espírito faz para alavancar e retirar o orgulho. Esses são os obstáculos da montanha a qual Jesus se refere. Por isso que a gente não pode literalmente, obviamente, tirar uma montanha desse lugar, passar para o outro. Não é materialmente. Ele está falando do sentido moral. A montanha aí é o orgulho, é o egoísmo, é a indiferença que tem matado muito, é a violência, o ódio, né? São toda essa presunção. Então ele diz ali claramente, então dentro desse estado evolutivo, a necessidade de variadas gamas, são esses recursos que vão chegando a cada um de nós. Então, a partir daquele momento, os discípulos foram trabalhando as dificuldades que tinham também dentro de si. E foram para o campo do trabalho, do amor. Por isso que fora da caridade não há salvação. Pois é esse exercício da caridade onde nós temos a oportunidade de tirar a montanha de ignorância de dentro de nós. A montanha da presunção de que tudo nós sabemos, que somos o máximo. Porque que sem eu a coisa não acontece. Se eu não chegar, a festa não começa. Então nós temos que tirar essa ilusão. Essa é a ilusão da criatura. É a ilusão. Temos que tirar essa ilusão. Porque isso é a nossa perdição. Talvez se não tivéssemos na festa, a festa correria tranquilamente. Por que não pensar assim? Será que não é a minha ausência que vai favorecer o melhoramento, o crescimento e o bem-estar da maioria? Então, quando nós agimos pelo caminho da presunção, é o ego, é o orgulho dizendo, cheguei primeiro. Aí vai tocar conforme a música, né? Mas ele nos dá um direcionamento, nos dá uma diretriz. Então, nós vamos com a ingenuidade que para tratar de determinadas classes, no campo da obsessão, por exemplo, não podemos convidar aquele que não tem fé, por exemplo. Vem você. Se ele não tiver imbuído dessa fé de que Deus pode tudo em favor de todos nós, que eu sozinha não tenho, ter a humildade de reconhecer e buscar e ser bom, ter bondade no coração, ter um sentimento que move. Podemos dar o nome que quisermos, fé, pensamento positivo. Podemos ter nomes para aquilo que estamos realizando naquele momento, ou fazendo. Mas temos que estar imbuído de um sentimento de bondade, de amor. E estarmos no caminho da reforma íntima. É muito importante. E termos, acima de tudo, Deus no coração. Então, por que os discípulos não podiam, porque os discípulos não conseguiram curar, ainda questionando, né? Ele fala, aquele em especial exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal. Isso é um capítulo muito importante aqui. E sim, um discurso específico, rico de energias vitalizadoras que o compensasse na
compensasse na vampirização interrompida quando desligado da sua fonte de nutrição psíquica. Naquela circunstância onde o lunático possuído estava sobre um processo obsessivo, hipnótico ali, então Jesus exigia naquele instante, né, não só aquela autoridade moral que Jesus possuía. Por isso que Jesus ordenou que deixasse os demônios, entre aspas, né, que são os obsessores, podemos traduzir assim, que deixasse aquela criatura. E assim eles deixou. Mas um daqueles discípulos, ao qual o primeiro foi convidado, não conseguiria, que para essa classe precisaria uma autoridade moral. Essa é uma situação que temos que ter em mente, que teremos que chegar a realizar. Termos autoridade moral dentro de nós, né? E sim um discurso específico de uma energia vitalizadora, que às vezes a pessoa quer falar com empáfia e, sabe, bota a força da voz, a força energética, a força da criatura, até mesmo uma força de uma pressão psicológica em determinada discussão acalorosa, a persuasão através da palavra impositiva, que não é autoridade moral. Pelo seu poder aquisitivo, não é autoridade moral. E ali ele vai dizer que para que compensasse, né, para que fosse desligado, interrompido, a fonte que nutria psiquicamente somente um comando forte, atuante, verdadeiro, puro, igual ao do Cristo. Por isso ele é o modelo e guia. Jesus fez a demonstração para os discípulos. Teremos que chegar. Por isso já está em uma das categorias no livro dos Espíritos, que todos nós seremos espíritos puros. Seremos, né? Estamos a caminho da luz, a caminho da evolução, dos processos, carregando na consciência, ainda como espírito imperfeito, mas já trabalhando nessa meta, para atingir o objetivo da perfeição, atingir a meta do espírito puro. De podermos já conseguir, dentro de todo esse manancial de conhecimento que nos favorece a doutrina espírita dentro do Evangelho, os conceitos, para nos tornarmos cada vez melhores. E ali podermos dizer, não talvez com a presunção de curar tão somente, mas para ser sincero, que saia de nós uma verdade do nosso coração, que ajude o nosso irmão. Por isso que nós estamos no trabalho da caridade, aonde é colocado todos esses recursos em movimentação constante. É o exercício que leva à perfeição. Quando estamos orando, estamos trabalhando no passe, estamos estudando, estamos auxiliando o irmão nosso, que é a ação da caridade. É o amor em ação. Então, à medida que o ser exercita o seu ser divino, vai acontecendo um fortalecimento. Vamos ficando robustos, forte, né? Forte, atuante. E a nossa fé permanece estável. Não é aquela que vacila, aquela que, né, vai ficando levezinha, molinha, vão cair. Não. A fé fica estável em todos os tempos. Faça sol, chuva, dor, alegria, ela mantém-se, né, em harmonia com o todo. E aí ele diz assim, acho que não passou? Passou, pessoal? Não. Ah, tá. Deixa eu ver se eu passei um slide a mais. Ok. Então, por que os discípulos não conseguiram curar? A gente viu no instante que Jesus, ele questionado, né? Ele disse que era pela incredulidade, porque não estávamos trabalhando dentro do aspecto moral, né? Então, por quê? Porque faltava-lhe a fé, a profundidade da confiança e a força da compaixão e da misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus lhe ofereceu. Jesus ofereceu apoio e renovação interior, facultando-lhe dar-se conta que a vingança mais se afligia na cobrança, mais se desnaturava. É interessante por que nós não conseguimos muitas vezes nos curar.
né? E aí a gente fica naquela angústia, fica naquela perseguição, fica naquela, sabe, insistência de uma forma material, muitas vezes. E nós precisamos aqui, quando ele fala ir na profundidade, adquirir confiança, esperança, né, fé, caridade. Precisamos, muitas vezes, despertar essas virtudes que todos nós já temos, muitas vezes, em germe, latente em nós. Precisamos fazer um caminho, fazer essa base para poder reacender. E muitas vezes nós queremos essas realizações, a profundidade, de uma forma superficial, sem uma análise crítica da observância da nossa consciência. Porque Kardec colocou num dos slides que é a fé raciocinada. Nós temos que buscar um raciocínio, uma lógica através da razão. E aí despertando essa confiança em mim mesma. Se eu não tenho confiança em mim, como é que eu vou pleitear algo e oferecer ao outro se eu nem confio no que eu vou fazer? Né? Se eu nem sei por onde começar, como tá ali, né? Se eu não tenho essa compaixão, se eu não tenho a misericórdia desenvolvida como uma sintonia com o meu próximo, como é que eu vou trabalhar dentro da fé? Se esses valores, se essas virtudes que precisam me apoiar para a renovação do meu interior, da minha alma, ainda não se encontram em vigor no meu campo de ação do trabalho junto à fé. A fé não vai sozinha na frente abrindo caminho. Venha, passa esperança, passa caridade, passa perdão. Ela vai junto com a criatura. E precisamos levar a motivação do evangelho junto a nós. Senão não estaríamos aqui hoje. Senão não estaríamos no curso do caminho da reforma íntima. Se não acreditássemos que valesse a pena caminhar com Cristo. Se nós já sabemos que vale a pena e persistimos nesse ideal nobre do caminho da renovação interior, temos todas as chances que vai facultar a nós mesmos, né, sair dos processos de vingança, de dor, de tristeza, de depressão. Porque a fé vai nos fazer acreditar. Porque somos o quê? Somos imortais. Acreditamos na imortalidade da alma. Então, por isso ele conta aqui, vamos facultando, né, tirando de nós, vão nos dando a possibilidade de trabalhar todas as nossas áreas. A fé trabalha todas as áreas das nossas vidas. Se nós vamos ao médico, nós precisamos ir com a fé, com a certeza que ele é bom. Alguém vai no médico e diz assim, não tenho certeza, eu vou nele, ele não é bom não. A gente vai com a certeza que ele é bom, ou não? Sim. Né? Nós vamos com aquela certeza que eu vou fazer essa comida e ela vai ficar gostosa. É uma fé que está ali. Nós viemos ou estamos na casa espírita porque eu tenho fé que aqui é bom, que aqui eu vou me melhorar. Ou alguém está aqui dizendo que não vai melhorar. Não. Nós viemos aqui porque aqui acreditamos que é um ponto que vai nos convidar ao nosso melhoramento. Que aqui nós nos sentimos bem, que somos acolhidos, que somos ajudados. Acreditamos em tudo isso. Então, aquilo que eu acredito, não, porque eu sei, eu tenho convicção, porque eu estou aqui. Porque nós estamos aqui. Experimentamos em todas essas áreas de trabalho da Casa Espírita, nós transitamos e identificamos em harmonia com o Criador. É sentir a presença dele em toda essa ambiência, tanto dentro como fora. E senti-lo dentro, intimamente, dos nossos corações. É ter toda essa fortaleza, né, junto a nós. Então, ele fala para nós que temos que ir na profundidade, não aquela fé superficial, aquela que está somente nos conceitos, né? Porque eu li, o evangelho está cheio de palavras de fé, a gente tem que ter fé para isso, fé para aquilo, fica em conceitos, mas na hora de fazê-la valer como, né, alavanca para as nossas vidas, para o próprio auxílio, ficamos sem saber. E às vezes a coisa acontece e a gente fala, foi eu que fiz acontecer. Não, né? Então a gente vê que nós precisamos ir na profundidade. Dá o exemplo. Dá o exemplo. Vai doer? Vai, mas eu vou. Né? Vai doer, eu vou chorar? Vou. Eu choro, mas eu vou. Eu chorei
Então, me sinto completa no exercício. Porque na hora, meu filho, tenha fé, vá, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E nós injetamos, né, conceitos, frases, citamos Joana, citamos Chico, e na hora, chega na nossa vez, fala, não vou não, a coisa não vai dar certo. Mas meu filho, era você que estava vivendo o evangelho, o espiritismo, e agora, cadê a profundidade daquilo que os conceitos diariamente são introjetados, né? Chega um momento que a vida convida a literalmente a dar o testemunho. E seremos nós a dar o testemunho da nossa fé junto ao Cristo. Perseverando, insistindo conosco mesmo. Fortalecendo essa fé de todos os jeitos, para que ela possa crescer robusta dentro de nós e ser capaz de suportar todos os vendavais, sem esmorecer. E isso é a fé da profundidade, né, que alcança esse estágio, quando a madureza do espírito, já cheio de luminosidade, ele prossegue, né, para frente, para o alto, para o seu alvo do crescimento. E levando a fé, abastecendo aos nossos irmãos, curando outros. O trabalho do passe é um exemplo fantástico. Enquanto está sendo realizado esse trabalho, são essas energias, o que há de melhor em nós é colhido, canalizado para aquele momento ser dividido com os nossos irmãos que estão ali recebendo. E o plano espiritual, obviamente, vê que a profundidade da utilização dessa matéria de fé, eles estão envolvidos, participando, impulsionando, potencializando as forças dentro de nós para oferecer e curar aos nossos irmãos. Não importa se está encarnado ou desencarnados, porque a fé independe de lugar, de circunstâncias. Estamos aqui, podemos estar operando dentro da nossa fé, dentro da nossa energia, no mundo espiritual, no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. Ela independe, mas depende da nossa boa vontade de querer fazer, de acionar os mecanismos que irão levar a nossa fé, através da oração, através da prece, né, junto a Jesus. Então, o objetivo da fé dentro dessa conclusão, a salvação das nossas almas, a nós mesmos. E qual a finalidade do esforço religioso na minha vida? Se nós estamos dentro desse serviço, claro, graças a Deus estamos. E qual será, né, essa finalidade de tudo isso? Desse empenho, dessa dedicação, desses objetivos tão nobres da ação da caridade, da disseminação do Evangelho de Jesus. Qual será essa finalidade? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Então, qual é o meu objetivo? A que vim à Terra? Qual é o meu objetivo enquanto família? Qual é o meu objetivo enquanto amigo? Qual é o meu objetivo enquanto casa espírita, enquanto família espírita? Como cristão, seja lá qual for a minha finalidade, o esforço deverá vir. Esse é fundamental. Para que haja crescimento, precisamos nos esforçar em todas essas matérias. Ah, porque o assunto é da caridade, a caridade, quando eu tiver tempo, né? Não precisa fazer esforço. Se eu tiver, eu dou. Se eu não tiver, não, hoje eu não vou, amanhã, precisa. Não é porque é voluntariado no trabalho da caridade que ele perdeu o seu valor. Se eu tiver tempo, eu vou. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, a urgência da necessidade, da ação daquele que vai promover o próprio ser. Essa é a exigência que nós devemos fazer a nós mesmos. Porque somos nós que precisamos. Então, o esforço, o empenho, a dedicação, colocando todo esse manancial do esforço nosso para atingir, auxiliar o nosso irmão, dentro da ação da caridade, vai se reverter em um ponto luminoso em nós. Então todo mundo vai correr, vou fazer muita caridade, vou fazer muito bem, porque eu vou disparar na frente, né? Já perdeu um ponto. Só em pensar que ele quer chegar na frente, que ele vai ser o primeiro, porque eu sou, sabe?
Ou então vai dizer assim, é porque eu tenho muitas curtidas no Facebook, lá eu tenho 3.000, 6.000, 7.000 lá, likes, eu tô nas paradas, eu sou o melhor. Não é aí, minha gente. Hã? Né? Sou mais bonita, não é por aí. Já perdeu o ponto, né? Ele fala do esforço que nós temos que fazer, né? Qual é a finalidade ali? O esforço da perseverança, de amar o próximo como a si mesmo, de perdoar sempre que necessário se fizer, né? Que possamos exercer toda essa finalidade como objetivo crescente de vida, estimulando a nossa alma a prosseguir para o alvo que nós queremos, para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Então, nós temos que interrogar nós mesmos, né? Temos que buscar tudo, porque é um dever de todos nós, cristãos. Qual a finalidade da vida? Para que eu estou aqui reencarnado? Só para enfeitar ali um lugar, outro? Não. Tem uma finalidade mais plausível, mais superior a tudo isso. E nós vamos desenvolvendo essas questões, questionando a que vim ao mundo, a que vim essa família. Porque hoje eu sou esse cristão que estou buscando esse caminho para evoluir e crescer, né? Então, o trabalho desse autoesclarecimento, a doutrina espírita nos convida a realizar. E a pessoa fala, eu estou aqui há 30 anos no espiritismo, nada está acontecendo, a coisa está até pior lá em casa. Será que está estudando? Será que o autoesclarecimento do desenvolvimento do estudo está sendo aplicado? Será que nós não estamos deixando de executar determinadas atividades que são cruciais para o desenvolvimento humano, da nossa fé? São questionamentos que devemos fazer a nós mesmos. Quando a criatura quer mover-se como a montanha, Jesus falou, se você quiser, faz esse monte sair daqui e passar para lá. Mas se a criatura quer ficar no mesmo lugar, como vai acontecer o desenvolvimento humano se não muda as atitudes, se não muda o pensamento? Então, vai ficar naquele mesmo lugar. Então, ele convida ao burilamento aí do esclarecimento, do autoesclarecimento, conhecer as verdades eternas, as verdades espirituais. Materialmente, podemos conhecer tudo e devemos também. Agora, as coisas eternas, as coisas divinas, é o nosso dever. Porque precisamos conhecer a nossa razão, a nossa natureza de ser. Ao desencarnarmos, para onde nós iremos? A vida prossegue no além. E nós prosseguiremos com a nossa consciência e trazendo os conceitos do Evangelho para despertar a cada dia, a cada momento, renovando a nossa fé, renovando os votos de fé, de Cristo em Deus sempre. Todas as vezes que fomos convidados ao testemunho, que possamos dá-lo com tranquilidade e com segurança, com equilíbrio, é fantástico. Na hora do testemunho, não sei, será? E aí a gente fica tutibiando naquelas respostas internas. Que possamos dar o nosso testemunho com a tranquilidade e, acima de tudo, com a certeza da verdade maior. Que é uma vez estabelecida na criatura humana, absorvida, não tem para ninguém. Florescerá dia a dia. E isso é a beleza maior, que é uma verdade incontestável, né? A verdade do Evangelho. E assim, companheiros, ficamos aqui, né? Com esse tema, que é um convite, uma inspiração para que esses dias tormentosos, as dificuldades que está passando o planeta, que nós não nos deixemos abater, que acendemos a esperança, a fé e a caridade, unindo os pontos, unindo os objetivos que nos trouxeram aqui na Terra. Que possamos ficar vigilantes a nós mesmos, sem distrações, porque o mal gosta de propaganda, ele gosta de exibição. E quando ficarmos distraídos dentro dessas ilusões, né, estamos perdendo tempo de buscar a conexão espiritual, fortalecendo o nosso interior. Então aqui fica esse convite de oração, de estímulo de fé, reacendendo sempre com Jesus. Que Deus nos abençoe essa casa maravilhosa, os amigos queridos do KSSF, que se renovem convite e que possamos estar, né, logo mais, todos reunidos. Em espírito nós já estamos. Um beijo a todos.